Muito boa noite. Vou falar aqui no microfone. Eu gravo as palestras porque eu tenho um canal no YouTube para fazer uma revisão das coisas que a gente fala, porque de vez em quando a gente fala demais, fala coisa que não deve, é uma confusão. Então devagarzinho a gente vai lá olhando, observando e conta com a ajuda de 5 pessoas que estão inscritas no meu canal, que são os meus filhos e minha mulher, 4, mais eu 5. E aí a gente vai, devagarzinho, tentando aprimorar, melhorar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que nós estamos falando. Bom, vamos começar com 2 coisas que foram faladas aqui. Primeiro sobre o Bezerra de Menezes, Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes. É um espírito que viveu aqui no Brasil, chegou a ser político, trabalhou no Rio de Janeiro, depois nós temos a Câmara dos Deputados lá em Brasília, que tem livros do Bezerra de Menezes. E ele era um feitor de leis. E existe lá um livro em que mostra todos os projetos de lei que Bezerra de Menezes propôs para o nosso Brasil. Dentre elas tem uma da necessidade de dar troco em dinheiro ao invés de dar troco em balas, como era usual o seu tempo. A pessoa recebia a sua quantia, ia pagar a venda lá, o lugar que compravam os seus mantimentos, e normalmente não se tinha troco, eles faziam questão de nunca ter troco para poder dar bala, alguma coisa de troco. E ele trabalhou profundamente nisso porque o dinheiro era muito curto, e aí é um dos seus projetos. Mas tem centenas de outros, tem um livro de cerca de 300 páginas com todos os seus projetos. Deixou de ser político, obviamente, porque a política é uma situação muito complicada aquele tempo. Então, melhorando, né? Com o tempo as coisas vão melhorando, mas aquele tempo já era bem complicado e ele deu a sua contribuição política aqui na Terra. Foi médico, trabalhou ativamente pela doutrina espírita, um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, que nós temos como um norte de espiritismo no Brasil, e teve lá bastante percalços, bastante dificuldades. Como médico, atendia aos pobres, normalmente, seu final de vida foi atendendo às pessoas muito necessitadas, e ele ofereceu o que ele tinha, inclusive na compra de medicamentos, essas coisas todas. Tem um livro chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, para quem gosta de ler, talvez alguns de nós aqui, é uma boa recomendação, porque nós vamos ver coisas muito lindas desse espírito. Ele se irradia no Brasil inteiro e certamente se irradia aqui nesta casa, e irradiar não significa estar presente. Ele manda alguns dos seus colaboradores ou comparece pessoalmente pela sua irradiação mental. Para quem não sabe o que é isso, certamente vão saber mais para frente, hoje não é o tema, mas para a gente ter uma ideia de como que funciona, não é, o trabalho de Bezerra de Menezes. E ele recebeu uma oferta muito grande de uma senhora chamada Celina, que foi mandada por Maria, para que ele pudesse ir para novos planos de vida, né? Novos planetas, novas coisas. E ele então abdicou, renunciou a essa possibilidade para continuar na Terra, segundo ele, naquela ilustre festa no dia 15 de abril do ano de 1900, 50 anos depois do seu desencarne, que ele ficaria na Terra até que o último suspiro ou a última dor fosse ajudada, solvida, arrumada, melhorada, atendida. Então ele ficou justamente para nos atender nas suas grandes possibilidades. Essa é uma breve história do Bezerra. Estão lá lindos casos de Bezerra de Menezes, e quem quiser manda lá uma cartinha lá para a Câmara dos Deputados em Brasília e peça o livro do Bezerra de Menezes, que tem lá para a gente saber. Eu perdi o meu livro porque eu fui emprestar justamente para um político. Era um vereador, sumiu com o meu livro, sumiu também da cidade, sumiu, sei lá se ele desencarnou, o que aconteceu com ele, meu livro não voltou mais e eu fiquei sem um livro. Mas um dia eu vou pedir outra vez, novamente vou pedir de novo. O dia que eu me animar a ir em Brasília para conhecer a Câmara dos Deputados, eu tenho até medo de ir na Câmara dos Deputados. Teve gente que foi lá e disse que é muito bonita, a pessoa se sente muito bem lá e entra lá no plenário, não sei aonde, quando não tem ninguém. Ele diz que é muito bom quando não tem ninguém. Então, daqui a uns 10, 15 anos a coisa vai estar bem melhor e a gente vai poder ir visitar, passear lá, conhecer o que o pessoal fazia lá, tá certo?
Mas nós vamos falar que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tem um senhor chamado Josedeb, que iniciou uma descrição de suas possibilidades. Tem um senhor chamado Emmanuel, já ouviram falar dele? E ele escreveu um livro chamado Paulo e Estevão. Já ouviram falar também desse livro, não é? E neste livro ele começa com a história de Josedeb, que era o pai de um senhor chamado Gesiel. Gesiel, um espírito de altíssima envergadura, na Terra, há 2000 anos atrás. Olha só que coisa. E aí o Josedeb vai na cidade fazer umas compras, tem lá um desentendimento, porque naquele tempo os judeus tinham um problema. Engraçado, parece que a Terra nunca aceitou os judeus aqui na Terra. É engraçado, porque desde lá, o que aconteceu? Ele foi passar numa rua lá que tinha uns soldados romanos que ia ter uma comemoração, ia chegar lá não sei se era um prefeito, um governador, um senador, o que ia passar lá nessa cidade. Ia ter uma festa em favor a ele. E ele foi fazer umas compras no mercado, ele passou na rua, tinha uns soldados, e ele cumprimentou os soldados se ofenderam porque ele cumprimentou, bateram nele, velhinho já de idade. Pegou as coisas, se reconjuntou e foi fazer as suas compras. Na volta, ele passou ao largo, não cumprimentou ninguém, os soldados se ofenderam, bateram nele de novo, porque disseram que, como é que ele passa na frente dos soldados romanos e não cumprimenta, né? Que falta de respeito é essa? Quando ele passou, falaram que, por que ele cumprimentou sendo um judeu? Na volta perguntaram, por que ele não cumprimentou em homenagem aos soldados romanos? Quer dizer, apanhou dos dois jeitos. Ficou nervoso, chateado, aborrecido. Foi depois fazer uma reclamação, porque esse senhor que vinha na cidade ia abrir uma ouvidoria, ele queria ouvir a reclamação das pessoas da cidade. Ele foi lá reclamar. Tudo me é permitido. Ele foi lá reclamar, era permitido. Olha só, permitido. Aí ele foi lá reclamar, sabe o que aconteceu? Eu acho que ele deu a volta pro meio do mato, é que nem a gente quando estava na escola, 600 meses atrás, quando você tinha confusão com algum menino que você não queria brigar com ele, você dava uma volta, assim, lá por trás. Normalmente não tinha rua, aí você passava por um terreno baldio só para não encontrar com ele, né, ou com ela. Bom, aí ele foi lá e falava, mas que absurdo, isso é um absurdo que está acontecendo aqui. Além do mais, tem lá as minhas terras, e me ofenderam, e me destrataram, eu sou uma pessoa de idade, e anotou tudo, está tudo anotado, tá tudo bem, tudo certo. Está tudo anotado as suas reclamações, tudo para o senhor é conveniente, tudo lhe convém. Aí o que aconteceu? O senador, vamos colocar assim, né? O senador desapropriou as terras dele para o Estado romano, ou para si mesmo, porque ele era vizinho do Josedeb, tinha uma fazenda vizinha lá. Ai, mas ele ficou tão desequilibrado. Mas como é que pode? Meus filhos, estou trabalhando anos com isso para deixar para os meus filhos. Não adiantou nada, voltou para casa, mas com uma ira, com um ódio tão grande, tão grande. Aí ele resolveu aprontar. Tudo me é permitido. Aí ele foi lá e botar fogo na plantação do dono das terras, que era o senador, para se vingar do senador. Aí ele botou fogo lá, o negócio foi pegando uma proporção grande. O povo, com medo do senador, começou a correr lá para apagar o fogo. Umas pessoas acabaram saindo queimadas, outras morreram, e ele correu para casa, avisou que tinha feito. O filho dele, prontamente com a filha, foi lá apagar o fogo. Trabalhou incansavelmente para isso, repreendeu o pai, dizendo, mas que história é essa de vingança? As escrituras nos dizem que nós não podemos nos vingar. Eles não tinham o Novo Testamento, era só o Primeiro Testamento. Olha lá o Gesiel, hein? Gesiel já tinha fortemente o sentimento de que não é questão de vingança, não podemos vingar. Nós temos que ter força em Deus, confiar em Deus, saber que Deus nos quer o melhor. Bom, finalizando, essa história está interessante ou não? Tá? É para mostrar para a gente que tudo é conveniente. Então, quando abrir uma secretaria de reclamação, cuidado com o que vai reclamar, porque a gente vai buscar fogo. Tem um termo que fala assim, como é que é o termo? Vai buscar fogo e sai queimado, é isso? Então toma cuidado, tá certo? Bom, para resumir a história, foram presos ele,
a filha e o filho. Colocaram o filho e ele num madeiro para chicotear. Não sei quantas chicoteadas não. E a filha já foi nominada ou enviada para ser escrava. Meu Deus do céu, olha, o negócio virou assim de uma semana para outra. Vamos tomar cuidado, viu? Tá para acontecer isso aqui também. Aí, o filho lá, chicoteado, o pai reclamando, resmungando: pai, confia em Deus, pai. E eles mandando ver lá, daqui a pouco o velho não aguenta, morre. O filho sai todo atrapalhado, é levado para as galeras para trabalhar naquele negócio do navio, de remar os navios romanos. E a filha, por uma possibilidade do destino, quando ela saiu para ser pega por algum dos romanos, um senhor romano pegou ela e falou: venha comigo, não olhe para trás. Meu pai, meu irmão, meu pai, veja, imagine a aflição. Saiu, levou ela para a casa dele, porque dizia: eu tenho uma dívida moral com seu pai, você vai ficar aqui na minha casa. Levou ele para a casa dela, ela para a casa dele. E ela passou a morar lá não como escrava, mas como uma espécie de filha, não é? E o irmão se perdeu, foi para as galeras, o pai morreu, o irmão foi para as galeras. E eu já falei terminando a história, encurtando a história alguma vez? Não. Não, ainda não. Bom, aí o que aconteceu? Ele estava lá no navio, tinha um senador, tinha um romano lá muito importante que pegou uma doença. Não foi coronavírus, porque senão ele tinha morrido, mas foi outra doença. E aí foram lá embaixo procurar um escravo para poder ficar com ele, tomar conta dele. Ninguém queria. Quem é que aceitou a ser o ajudante dele, o secretário, o enfermeiro dele? O Gesiel. Aí o Gesiel subiu, foi cuidar dele, mas cuidou com tanto carinho, com tanto amor, que o homem curou. Eles não tinham esperança que ele fosse curar. E a partir daí ele passou a ter umas feridinhos, uns machucadinhos, que dava a impressão que ele estava começando a ter o problema daquele que ele curou. Aí já imediatamente isolaram ele. O chefe do navio falou: bom, vamos enterrar ele para os bichos marinhos, né? Vamos jogar ele no mar, encerrar esse assunto, acabar com essa peste aqui no navio e encerrar esse assunto. Mas o senhor romano falou: não, tem uma dívida com ele, salvou minha vida. Vamos chegar na primeira cidade, a gente põe ele num barquinho, dá uns trocos para ele, manda ele embora. Se ele sobreviver, foi Deus que quis e nós fizemos a nossa parte. Fizeram isso. Mandou ele para a terra e ele foi doente, com febre, cheio de problema. O Gesiel. Para ou continua? Continua. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não é? Chegando em terra, tá lá deitadinho no mato, sem saber o que fazer, para onde vai, o que vai fazer. De repente chegam 2 malfeitores, empunham a faca nele e roubam ele. Aí ele entrega com muito desprendimento, fala: sorte sua que você entregou o dinheiro, senão a gente ia te matar. Entregou o dinheiro. Ele faz uma sentença assim de espírito superior, óbvio, não é? Fala assim: é tão bom quando o dinheiro consegue comprar a complacência, não. Ele fala assim: a misericórdia das pessoas, né? E aí eles deram meia volta e falaram assim: o que você tem? Tá doente? A gente conhece um lugar aqui que eles pegam tudo quanto é tipo de problema. Levaram ele para um lugar chamado Casa do Caminho. Quem é que morava na Casa do Caminho? Pedro, discípulo de Jesus, que era o chefão da Casa do Caminho. Cuidou dele, tratou dele. Aí o Pedro falou de Jesus para ele. Ele falou: era o que eu esperava. Eu estou procurando saber quando é que o Messias ia chegar, mas o Messias já chegou. Queria ir atrás do Messias e infelizmente ele teve a notícia que o Messias tinha desencarnado. Bom, trabalhou e se deparou com um senhor que tinha ódio de Jesus, tinha ódio do cristianismo, chamado Paulo ou Saulo de Tarso. Aí ele foi debater com o Saulo de Tarso, porque o Saulo exigiu isso, tá certo?
ele não precisou chamar o Saulo de ladrão, de nada disso, porque o Saulo não tinha nenhuma história dessa, mas ele não conseguiu, porque tinha tanto amor e tanto conhecimento das Escrituras com Gesiel, mas tanto, que o Saulo foi buscar fogo e saiu queimado, se lascou todinho, mas saiu com ódio desse Gesiel tremendo. Bom, querem conhecer melhor a história de Gesiel, de Saulo de Tarso? Por que eu cheguei no Saulo de Tarso? Porque essa é uma frase dele. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, item 12. E ele fala assim para nós: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas ele faz referência a isso também à alimentação. Ele fala que para corpos mais tenros é preciso comidas mais leves. Então você não pode oferecer um manjar para um bebê. O bebê precisa de leite. Mas ele fala para a gente de uma forma muito interessante, porque de uma forma geral a gente vai perceber que no nosso dia a dia, na nossa trajetória, a gente sabe que nós temos muitas possibilidades, a gente pode fazer muita coisa, não é mesmo? Mas devagarzinho a gente vai entendendo que a gente não pode fazer algumas. A gente tem até possibilidade de fazer, mas não pode fazer, não é mesmo? Então, por exemplo, assim, vamos relaxar um pouco agora, tá bom? Vamos relaxar um pouco, essa conversa tá muito séria, né? Tá muito séria, pelo amor de Deus, né? Outro dia eu vi uma piada na internet que dizia assim, ó, que o homem tava velando o caixão da sogra e ele tava lá, tava todo mundo lá e tudo, né? E aí, perguntaram pra ele o que tinha acontecido com a sogra. Falou, foi o cachorro que pegou ela. Foi o cachorro, é o cachorro. Que cachorro foi? É esse aqui de baixo, né? É esse cachorro que tava lá junto, pegou e acabou tirando a vida da sogra dele. E aí chamaram ele no cantinho e falou assim: escuta, você não quer uns 1.000, 2.000 reais pelo cachorro? Aí ele falou: eu aceito, mas primeiro você tem que entrar nessa fila aqui, que tem umas 20 pessoas, né, na fila para comprar o cachorro, né? Talvez quem desse mais levava o cachorro, né? Mas isso para dizer o seguinte, que nós sabemos que tem caminhos que não dá para trafegar, coisas que a gente sabe que não dá. Então, pensar no mal é uma coisa, praticar o mal é outra coisa. Você vê que as escrituras mostram pra gente que só pensar já é um mal, né? Aliás, é muito pior do que isso. Muito pior. Sabe o que eles falam? Eles falam assim pra gente: não fazer o bem já é um mal. Meu Deus do céu. Então, por exemplo, você está andando na rua aqui, Chácara Klabin, e aí de repente alguém aborda você e fala: você pode me dar uma moeda? Aí você fala: poxa, na Chácara Klabin você vem pedir moeda, você tem que pedir notas. Aqui na Chácara Klabin ninguém anda com moedas, a gente só anda com notas. Aí você se livra e não dá moeda porque você não tem moedas, você só tem notas. Mas não fazer o bem já é um mal, porque mesmo não dando as moedas, a gente pode dar uma palavrinha de incentivo. Poxa, eu não posso favorecê-lo, mas tenha fé, seja forte, você vai vencer, você vai conseguir. Não fazer o bem já é um mal, olha só que coisa. Então a gente pode, não é? A gente pode viver, por exemplo, só pensando na gente. Pode ou não pode? Aliás, um pouco mais, a gente pode viver só pensando na nossa família. Eu fico um pouco surpreso de ver alguns filmes americanos, porque você começa a assistir o filme e tem um problema com a família. O camarada mata mais de 500 pessoas por causa de 2 pessoas da família dele. Fala: meu Deus do céu, é um negócio impressionante. Mas até aí tudo bem. Só que tem um detalhe, a gente precisa estender os nossos muros, sair dos nossos meios e saber que nós precisamos fazer o bem. Porque é muito conveniente a gente não fazer nada por ninguém, mas nós precisamos aprender a fazer alguma coisa por alguém. Porque tudo é permitido, mas será que é conveniente a gente viver com um profundo egoísmo? Será que isso é conveniente? Não pensar em hipótese nenhuma em favorecer a nada,
a ninguém. Será que isso é conveniente para nós? Como que fica a nossa situação, por exemplo, quando a gente precisar de alguém? Tem gente que viveu assim a vida inteira, aí chega lá, bom, quem mora na Chácara Klabin deve viver até uns 95, 100, mas aí chega com 80, 85, não sabe onde vai morar. Por quê? O filho foi para a Inglaterra, a filha foi para o Japão, não tem ninguém que pode ficar com ele. Aí fala assim, eu acho que vou para um asilo. Quando ainda chega a essa conclusão sozinho, até que é bom, né? O duro é quando alguém tem que falar para ele, você não quer ir para o asilo? Eu já estou treinando isso. Todo dia eu falo asilo, asilo, asilo. 3 vezes. Asilo, asilo, asilo. Todo dia eu falo, repito 3 vezes para a gente se conformar. Porque você tem, no meu caso, que eu tenho 6 filhos, 6 netos, uma infinidade de gente ao meu redor, com certeza ninguém vai poder fazer nada. Porque se hoje a gente pede, por exemplo, para ir buscar alguma coisa que você esqueceu no carro, não tem ninguém para fazer isso. Você já imaginou quando eu tiver com 85? Cala a boca, nós não estamos escutando, você não está falando coisa com coisa. Você está doente. Claro que eles vão falar isso. Aí nós temos que estar preparados. Nós contamos uma história interessante de uma psicografia do Chico. É de doer. Porque a senhorinha estava sozinha, os filhos não iam nem visitá-la. Mas ela tinha uma compreensão tão grande, um amor tão grande, porque mãe, vó, tem tanto amor, meu Deus do céu. E aí um dia ela estava dormindo e sonhou com a mãe dela. Sonhou com a mãe. A mãe falou, vim aqui pra gente dar um passeio. Aí pegou ela e saíram as duas, passeando pro mundo espiritual. Vamos na Praça da Sé? Foram na Praça da Sé. Não, tá muito feio aqui, vamos pra Paulista. Vamos pra Paulista. Chácara Klabin, vai pra Chácara Klabin. Olha onde é o Bezerra, olha lá o povo lá, estava olhando. Porque a pessoa de idade dorme cedo, então por isso possivelmente vai ser umas 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, né? Não, vamos aqui, não, vamos dar mais uma volta, vamos para Ibirapuera, vai para Ibirapuera, dá uma volta assim com ela. Aí quando foi terminando a noite, precisamos voltaram. Mas antes de chegar e devolvê-la para o leito ou para o corpo físico, é possível, viu gente? Isso é muito possível, tá? Quem está chegando agora no futuro vai saber sobre sonhos, só a doutrina espírita é capaz de explicar, sabiam? Bom, aí a mãezinha dela falou assim, minha filha, você quer mesmo voltar? Porque eu tenho autorização para levar você definitivo comigo. Você não quer ir embora comigo? Aí ela disse que ficou pensando, nossa, coitado dos meus filhos, estão tão ocupados, tem tantos afazeres, tem que cuidar dos filhos deles, meus netos estão crescendo, estão ficando grandes, dão tanto trabalho. Eles não podem mais vir aqui me visitar, não podem mais vir aqui. E por sua vez, eu também, o que eu posso oferecer para eles? Estou tão doentinho, tenho um corpinho meio mirradinho, cuido das minhas coisas com muita dificuldade. E ela começou a ponderar essas coisas, sabe assim? Aí ela falou, mãe, eu acho que eu vou com a senhora. Pegou e foi. Aí passou uns dias, descobriram ela lá. Mas os filhos ficaram tão apavorados. Mas tão apavorado. Ela precisou mandar uma carta psicografada pelo Chico Xavier para eles. Porque eles foram lá, né? Foram lá no Chico, na época, né? Podia ir, né? Foram lá no Chico. Minha mãe, Chico. Minha mãe. Podia ter ido lá tantas vezes, mas não fui. Podia ter feito. Para mim era tão conveniente se eu pudesse, passasse lá, às vezes eu passava na porta dela, mas não parava, não ia lá, não fazia nada. Aí a mãe manda uma psicografia. Ai, meus filhos, vocês estão tão aborrecidos, mas por quê? A sua mãe compreende perfeitamente que vocês passaram alguns meses sem ir lá, mas isso é compreensível. A vida na Terra é muito atropelada, nós temos que correr com as nossas coisas, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, da família. E aí ela conta tudo isso, como que foi o sonho dela, o passeio e tal, e que ela escolheu
pedia desculpa dela ter escolhido ir com a mãe, olha só. Pedia desculpas de poder ter ido com a mãe, não é? Porque, afinal, já estou com tanta idade, só ia trazer problema para vocês, dificuldade, preocupação, ia trazer, vocês iam ficar preocupados comigo. Olha quanto amor que ela tem, né? A preocupação, fico pensando lá na minha casa, a preocupação que eles têm comigo. Lá. Onde você estava? Fazendo palestra. Tá bom. Mas era em Itaquaquecetuba. O quê? É muito perigoso. Mas Chacaraclabinho posso vir sossegado, não tem problema nenhum, aqui tá tudo certo, né? Então, nós temos o poder da escolha, podemos escolher, mas nós temos que escolher sempre para o bem, porque isso vai nos trazer consequências para o bem. Às vezes vamos ter um sacrifício que realizar, não é? Então é assim, a gente pode enveredar aí por vícios, por problemas, por dificuldades, mas isso pode trazer problemas e certamente trarão problemas para a gente, porque nós não estamos na Terra simplesmente para gozar as coisas do mundo. Nós estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos. Por isso é que tudo está ao nosso alcance, mas nem tudo é conveniente. E isso a gente vai percebendo, lamentavelmente, ao longo do tempo. Se a gente tivesse percebido isso, por exemplo, na adolescência, né? Na juventude, na adolescência, talvez a gente tivesse ido para novas direções, para novos caminhos, para novas coisas. Mas é tarde, às vezes, quando a gente percebe tanto tempo perdido, tantas oportunidades jogadas fora, tanto sacrifício, tanta coisa, tanta bobagem. Meu Deus do céu, tenho aqui 10 álbuns de figurinha da Copa. Ficava sábado e domingo indo em todo lugar para trocar, para conseguir a figurinha do Neymar, mas não vendi. Já pensaram? Uma coisa dessa, né? Meu Deus, assisti todos os jogos do Corinthians. Pra quê? Não é? Pra quê, meu Deus do céu? A gente ser corintiano na década de 70 era uma coisa, agora está mais fácil, mas na década de 70 era difícil, na década de 80, porque o Corinthians ficou mais de 20 anos, né? 23. Quem falou 20? A senhora acompanhou, né? Então conheci uma pessoa que vendeu coisa para ir assistir o jogo lá no Japão, aí chegou lá, não conseguia voltar, não tinha dinheiro para voltar, umas confusão lascada, né? Meu Deus do céu, umas coisas que a gente faz, né? E aí tudo foi permitido a gente fazer isso, né? É permitido, por exemplo, a gente abusar da saúde, dormir na adolescência, sei lá, vai para a faculdade 6 horas da manhã da segunda-feira, chegar no domingo às 3 horas, 4 horas da manhã, 2 horas dá para descansar bem, sossegadão, né? Dá, é ótimo, né? Aí descansando no metrô, no trem, na sala de aula, nas aulas, né? Quando volta já está descansadão, porque das 7 da manhã até a meio-dia já dormiu bastante, né? Em tudo quanto é lugar, né? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é possível? É permitido? Porque o nosso Pai nos permite. A gente fala, já estamos passando da hora, né? Pode ir mais 5 minutos? A gente fala na Fundação Casa, né? A gente tem um trabalho lá com os anjinhos que estão lá. Fala assim para eles, olha, se você quiser pegar uma arma e desferir um projétil, as leis da criação permitem. Vocês sabiam disso? Que permite? Só o que a gente não sabe é que as leis da criação colocam o projeto de volta contra nós. Agora, amanhã, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. E quem vai desferir o projeto contra nós? Pode ser um policial, pode ser um inimigo, pode ser um comparsa, pode ser um projeto que ninguém sabe quem é que desferiu. Não existem tantos assim por aí? Não é? Então, as leis permitem a emissão do projétil, mas as mesmas leis dizem pra gente assim, olha, existe uma lei absolutamente profunda chamada lei de ação e reação. Então, tudo que nós fizermos gera uma reação, em favor ou em desfavor a nós. Por isso que nós podemos tudo, mas nem tudo é pra gente conveniente, não é? Então,
para quem tem úlcera, por exemplo, não é muito conveniente, não é? Por exemplo, ir na Pizza Hut e comer um negócio daquele vermelhinho que chama calabresa. Como é que é aquele negócio? Não, a senhora já foi, né? Mas a senhora não tem úlcera, né? A gente pode ir lá, não pode? Pode ir lá e comprar e trazer para casa, se morrer em casa, se quiser, não é assim? Não é mesmo? A gente pode tomar 1 litro de Coca-Cola todos os dias, né? Mas aí, se você mora na Chácara Clabim, você não vai chegar nos 95, você vai chegar antes, né? Se sou eu que moro na Zona Norte, lá no fundo da Zona Norte, a gente vai chegar antes de qualquer jeito mesmo, né? Mas mesmo assim não é conveniente, né? Então, é preciso nós ponderarmos a necessidade de acertarmos os nossos pontos e criarmos condições favoráveis e começar a pensar, né? E quando isso retornar para mim, como que isso vai retornar? De que forma isso vai retornar? Como que eu vou receber de volta isso que eu estou fazendo agora? Né? Uma malcriação no trânsito, sei lá, se aproveita de uma situação, tira possibilidades de outras pessoas, quem trabalha em empresa, quem é dono de empresa se aproveita das pessoas. Como é que nós vamos receber de volta isso? As leis são perfeitas, não é mesmo? Então é preciso pensar a respeito. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos terminar com uma poesia para acalmar os nossos ânimos, não é? Porque senão a gente sai daqui aflito, né? Meu Deus do céu. Escuta, eu não tomo 1 litro de refrigerante por dia, mas eu tomo um copinho. Tem problema? Eu não sei responder. Pergunta para o Lair Ribeiro, ele sabe, eu não sei. Pergunta para ele. Então, vamos avaliar e assim, a gente já fez? Já fez. Agora o que importa é daqui para frente, não é mesmo? Nós podemos melhorar bastante o nosso futuro. Basta a gente querer, né? Ah, não consegui estudar. Você pode estudar alguma coisa, qualquer coisa que você queira. Ah, não consegui isso, não consegui aquilo. Você pode fazer, um jeitinho, com calma. Você pode. Ah, nunca fiz atividade física. Você pode começar. Anda 5 minutos em volta da sua casa no primeiro dia, no segundo 6, no terceiro 7, no quarto 8. Quando tiver no 365, vê se você consegue. Né? Quem sabe a gente já está conseguindo, né? Começa com 1 e vai até 365. Caridade. Glorificada sejas, onde fores, mãos que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes o caminho, mãos que revelam lírio, aberto às dores. Mão generosa, mão que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, é o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela assim engastada noutra estrela. Então a gente pode tudo, não é? E olha que a Alta de Souza nos dá de possibilidade. A prática do bem e da caridade faz com que a inteligência de Deus, né, entre na nossa inteligência. Olha que coisa bonita. Já pensar a gente ser representante da divindade nas nossas ações, nos nossos atos, nos nossos gestos? A gente admira tantas pessoas equilibradas, não é? Bondosas. E por que nós não podemos ser também? Muito obrigado, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui. De vez em quando eu tenho que vir porque não vem mais ninguém. As celebridades espíritas estão fazendo outras coisas, aí sou eu que tenho que vir, tá bom? Então, fiquem firmes aí.